Projeta aqui, por favor, pode ser o Salmo 84, versículo 5. Nós vamos falar de... Lembre-se sempre que nós somos preparados. Nós somos preparados. Inclusive, quando nós falamos de tudo isso, a Bíblia diz que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade de administrar. Ok? E quando nós falamos de capacidade de administrar, nós estamos falando de capacidade para tudo. Não é simplesmente para contar dinheiro ou pagar ou não pagar, não. É administrar a sua vida, administrar o seu tempo, colocar cada coisa no seu devido lugar, mas sim administrar dinheiro, recursos. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Então nós temos que ampliar a nossa capacidade e também a nossa capacidade, o nosso crescimento é mediante o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento interno, interior, crescer na fé, a resistência ou algo chamado resiliência. Semana passada nós falamos que às vezes muitas pessoas não estão suportando a medida que está. Se Deus aumentar a medida, então como é que será? Às vezes a gente questiona tanto e diz: Senhor, acrescenta mais, me ajuda, confia coisas maiores nas minhas mãos, mas eu não estou suportando a medida que está nas minhas mãos hoje. Como é que eu posso pôr uma medida maior? Ou estou bagunçado, completamente desorganizado na medida que eu estou hoje. Como eu posso ir para uma medida superior? Como eu posso ir para uma medida maior? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, que diz assim, Salmo 84, 5 diz, diga comigo: como são felizes os que de ti recebem forças. Olha que coisa incrível, né? Os que de ti recebem forças, de Deus recebem forças. É importante entender isso. Tudo que nós fazemos é importante, tudo que fizermos é importante, mas nada substitui o que vem de Deus. Nada, absolutamente nada substitui o que vem de Deus. A força que vem de Deus, a direção que vem de Deus, a instrução que vem de Deus, a unção, diga comigo, a unção. E a unção começa na cabeça. A unção começa na cabeça. Por que ungir é na cabeça? Porque a unção começa na cabeça. Tudo muda na vida de uma pessoa quando muda na cabeça. O poder na cabeça, a unção é na cabeça, e da cabeça para os demais, ou para o corpo, ou para a vida. Assim como também para quem é empresário. Levanta a mão quem é empresário. A unção começa na cabeça, a unção começa por você, a unção começa pela tua vida, a unção começa. Você quer a bênção para o teu negócio e a bênção para toda a tua equipe? A unção começa por você, começa na cabeça, começa pelo cabeça, e depois para os demais. Amém? Os que decidem percorrer, diga comigo, os que decidem percorrer os teus caminhos, isso é uma decisão. Quando passarem pelo vale do choro, ou vale de lágrimas, porque todo mundo passa pelo vale de lágrimas, todo mundo passa pelo vale do choro, ou vale das lamentações, diga comigo, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Tem gente que quando passa pelo vale de choro, ali ele fica, ali ele morre. Mas tem gente que quando passa pelo vale do choro, o vale das lágrimas, se transforma em um lugar de fontes revigorantes. Começamos dizendo, como é felizes aqueles que recebem força de ti. Quando passarem pelo vale do choro, o vale de lágrimas, ele se transformará, diga comigo, num lugar de fontes revigorantes. É um vale de bênçãos. Amém? Por isso que as primeiras chuvas o cobrirão do quê?
de bênçãos. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. E lembre sempre que a Bíblia vai falar de chuva, está falando de prosperidade. As primeiras chuvas os cobrirão de bênçãos. E aí é que está o que eu disse acerca da resiliência, da perseverança, que nós vamos falar sobre isso hoje. O que acontece muitas vezes com as pessoas é que no seu vale de choro, no seu vale de lágrimas, elas não seguem, elas não transformam ele em um vale, um lugar de fontes revigorantes. Elas transformam aquilo realmente em algo ruim, não bom. Todos nós passamos por situações difíceis. E podemos desanimar, podemos nos prostrar, podemos nos entregar, ou passar por aquele lugar, aprender com ele, crescer nele, me fortalecer nele, e ir para um outro nível. Quem está entendendo, por favor? Amém. Vale do choro, vale de lágrimas, em um lugar de fontes revigorantes. Amém? Amém? Vale de choro, vale de lágrimas, em um lugar de fontes. Já chorei muito por isso. Já chorei muito. Essa situação me fez, mas cresci, aprendi, transformei ela numa fonte. Amém? Eles continuarão a se fortalecer, diga comigo, eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Casa de Deus, cada um deles. É por isso que existe Romanos 8:28, carregue com você. Romanos 8:28. Repita em voz alta comigo. Todas as coisas cooperam, contribuem para o meu bem. Todas. Talvez você ouça isso agora e pelo momento que você está vivendo, você diga assim: em que isso contribui para o meu bem? Contribui. Pode parar, refletir, porque todas as coisas cooperam. Todas as coisas contribuem. Todas. E se você não olha dessa forma, você tem que parar e olhar. O que eu posso aprender? O que eu posso? Como eu posso crescer em meio à situação que eu estou vivendo? Como eu posso? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Se você não passa por essa situação, talvez você não vai para uma situação superior. E eu vou mostrar uma coisa importante para você. Gênesis 37:5. Certa vez José teve um sonho. Quando contou a seus irmãos, diga comigo, eles passaram a odiá-lo ainda mais. O diabo odeia pessoas que sonham. Os filhos do diabo odeiam pessoas que sonham. Tem pessoas que passam a ser odiadas por causa dos seus sonhos. Sabia? Tem pessoas que passam a ser odiadas. E quanto mais, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Por quê? Por causa do seu sonho. O diabo, ele fica enfurecido. Os filhos do diabo ficam enfurecidos quando você tem sonhos. Quando você fala dos seus planos, dos seus projetos. Passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Eles tiveram discernimento do sonho. Você vê que às vezes um sonho, ele não vem exatamente no sentido real. Você enxerga, como
aqui ele teve um sonho dos feixes, ele não teve o sonho dele governando, mas o sentido era esse, realmente. Os irmãos mesmo tiveram o discernimento. E aí, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram, diga comigo mais uma vez, ainda mais, por causa do quê? Do sonho e do que tinha dito. Passa. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O pai não ignorou aquilo. Espera aí, tem alguma coisa aí. Mas eles o viram de longe, estou enxugando, tá? Estou pulando. Eles o viram de longe e antes que chegasse, o que planejaram? É o que o diabo faz. Planeja matar os seus sonhos. Vão matá-lo. E disse, vamos ver o que será dos sonhos dele agora. Lá vem aquele sonhador, diga comigo, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. Quantos já não ouviram isso? Lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador. Vou aproveitar o Marcelo. Marcelo, levanta a mão, por favor. Eu estava pensando aqui agora há pouco, né, Marcelo? Você vai o mês que vem para a China, mês que vem, né? Com um grupo de empresários, levando um grupo de empresários para negócios. Aí pensa comigo, lá no começo, quando a gente orava e profetizava coisas grandes, momento de dificuldade que clientes, às vezes, sem mais, sem menos, ia embora. Se afastava, né? Quantas vezes? Mas permanecia no foco. Mas dia menos dia, hoje a realidade é outra. Hoje, se pensar, né? Penso, vou crescer nisso, mas pensar que você chega a um ponto, agora já a visão é ampliada, vai para um outro país, buscar visão de negócio, levando empresários para negócio. É um sonho. Talvez muitas pessoas que ouvem no começo diz, ao sonhador. Lá vem um sonhador. Lá, viaja, sonha. Mas queridos, sonho é dado por Deus. Quem deu esse sonho a José? Deus. Quem colocou esse sonho dentro dele? Deus. Foi fácil? Não foi. Porque ele teve esse sonho. E a partir daí, o diabo e os seus enviados, que foram os próprios irmãos, trabalharam para matar esse sonho, para acabar com esse sonho. Diziam uns aos outros, passa, por favor. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses, diga comigo, poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então, diga comigo, o que será dos seus sonhos. Fizeram. Pegaram ele, jogaram num poço, jogaram no fundo de um poço, porque a intenção era matá-lo. Não puderam matá-lo, porque Deus tinha um propósito grande com ele. Tiraram ele desse poço, venderam ele para mercadores, comerciantes estrangeiros, levaram ele para o Egito, chegando no Egito, venderam ele como escravo. De escravo, foi injustiçado e foi parar no cárcere. Não era para o sonho ter morrido? Sim ou não? Jogaram no fundo do poço, o sonho não morreu lá. Venderam ele como escravo, levaram ele como escravo. Espera aí, ele poderia ter dito assim, mas e o meu sonho? E aquilo tudo que o Senhor colocou dentro de mim? Resiliência.
resiliência. Ele segurou, ele reteve, ele não perdeu a sua capacidade de crer, de confiar. Ele passou pelos processos. Sabe uma coisa importante? Quando ele foi vendido como escravo, a Bíblia diz que um homem chamado Potifar colocou tudo o que tinha para que José administrasse. E Deus começou a abençoar José e ele começou a ganhar experiência administrando os bens daquele homem, que era um homem rico. E a Bíblia diz que aquele homem foi enriquecendo muito por causa da sua administração. Quando ele foi injustiçado, ele foi mandado para o cárcere, ele foi preso. Mas a Bíblia diz que Deus estava com ele lá. E ele começou a administrar o cárcere. Diga comigo a palavra processo. Tudo isso foi um processo. Tudo isso foi um trabalhar, um agir de Deus, preparando ele para o que Deus tinha com ele. Ele não perdeu a capacidade de crer, de confiar, de ser fiel no fundo do poço, nem como escravo, nem como encarcerado. Foi tirado de lá para ser o segundo homem mais poderoso, não do Egito, mas da face da terra, porque o Egito se tornou, naquela época, a maior potência mundial. Deus deu a ele visão de crescimento, de enriquecimento. Deus deu a ele revelações que só Deus tem, informações que só Deus tem, porque para quem nunca me ouviu falar sobre isso, ou nunca leu sobre isso, Deus deu a ele e disse, virão, porque o faraó teve um sonho que ninguém revelava, mas Deus revelou a José. E o sonho era o seguinte, virão 7 anos de vacas gordas, 7 anos de abundância, de muita abundância. Sabe o que você vai fazer? Armazene, guarde, porque após os 7 anos de vaca gorda virão 7 anos de vacas magras jamais vistas. Quando ninguém tinha, ele tinha abundância. E aí nos 7 anos de vacas magras, tem uma lição financeira aqui, está escutando? Está entendendo ela ou não? Sim ou não? Tem uma lição poderosa financeira aqui. Porque todos nós temos os tempos de vacas gordas. E os tempos de vacas magras, que parecem ser tempos difíceis, são melhores ainda. Porque ele armazenou, ele fez depósito. E quando chegou os tempos de vacas magras, ninguém tinha, o mundo não tinha, e ele tinha. Então ele praticava o preço que ele queria. Quem queria comprar comida tinha que comprar dele, porque ele tinha em depósito. Ele se tornou celeiro. Então, a partir daí, todo o dinheiro, o texto diz isso, leia o livro de Gênesis a partir daqui que você vai ver. Todo o dinheiro veio para as mãos de José. Depois, quem não tinha dinheiro começou a se negociar com gado. Todos os rebanhos vieram para as mãos de José. Depois, quem não tinha mais rebanhos teve que negociar as terras. Então ele formou parceria. E as pessoas começaram a trabalhar para ele. E aí que ele enriqueceu tremendamente. Visão dada por Deus. Visão gloriosa dada por Deus. E aí aonde eu quero chegar? Mas e se ele tivesse perdido? Se o sonho tivesse morrido naquele fundo de poço? E se o sonho tivesse morrido quando escravo? E se o sonho tivesse morrido no cárcere? E se ele tivesse desistido e abandonado a fé em algum desses momentos? Será que Deus poderia ter feito essa obra tão gloriosa na vida dele como fez? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Cuidado com os tempos difíceis. Cuidado com os tempos de dificuldades. Cuidado com as lutas. Porque se todas estas coisas cooperaram para o bem de José. Todas estas coisas, todas essas situações, todas essas adversidades cooperaram para o bem.
contribuíram para o bem, para o crescimento, porque ele foi tendo condições de se preparar cada vez mais, ele foi adquirindo experiência. Imagine, amanhã sai do nada, como é que ele ia sentar para governar o Egito e ser o celeiro do mundo se não tinha experiência nenhuma, mas já tinha passado pela experiência. Primeiro administrava, cuidava dos negócios do pai, foi cuidar dos negócios de Potifar, que era um homem rico. Dos negócios de Potifar foi cuidar, administrar o cárcere. Foram experiências adquiridas, foi uma preparação para coisas maiores, porque o sonho que Deus deu a ele ia se materializar, só que tinha um processo, a preparação. Amém? Tudo tem uma preparação, por isso que você não pode deixar passar absolutamente nenhuma oportunidade de crescimento, de se desenvolver. Sabe o que eu vejo acontecendo e muitos estão perdendo essa oportunidade? Ministério Mudança de Vida, não quero saber o que acontece por aí. Não é minha responsabilidade, não sou responsável. Você nunca me viu fazer observação sobre a igreja de ninguém, sobre o que acontece nas igrejas, porque não é do meu interesse e eu não tenho responsabilidade sobre a vida de ninguém. Tenho responsabilidade sobre o que está sobre a minha responsabilidade, ponto. Eu vejo Deus trabalhando conosco, num trabalho realmente de preparação, para nos levar para um outro nível, para uma outra medida. E tem gente que não tem entendido isso. E ela está passando. Lá na frente, muitas vezes falaram assim: poxa vida, eu podia ter agarrado a oportunidade, eu podia ter realmente aproveitado a oportunidade, porque Deus estava nos trabalhando para nos levar para um outro nível. Porque se você não está preparado, como é que Deus pode fazer? Deus precisa te preparar, te treinar. Deus precisa realmente capacitá-lo, e começa todo esse processo, porque quanto mais você cresce, mais você vai precisar de visão, direção, revelação, proteção, você vai precisar de fé. E eu vou dizer uma coisa, como nós falamos ontem, né? Eu falava e perguntava para as pessoas. Às vezes muitas pessoas falam assim: mas se eu estou com Deus, se Deus está comigo. E eu disse: Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade veio no barco. E o que fez a tempestade passar? Só quando Jesus usou a fé. Porque enquanto Jesus não usou a fé, também a tempestade não cessou. Quando Jesus estava caminhando sobre as águas, a tempestade estava sobre ele. Só quando ele usou a fé e repreendeu a tempestade, que a tempestade cessou. As coisas só mudam quando você usa a fé. Nada muda se você não usar a fé. Às vezes tem pessoas que dizem assim: mas Deus, como é que Deus permitiu? Eu estou em Deus, eu abri as portas da minha vida para Deus entrar, abri da minha empresa para Deus entrar. Não quer dizer que tempestade não chegue lá. Jesus estava no barco e a tempestade chegou. E quando a tempestade foi repreendida? Só quando Jesus levantou e repreendeu. Quando foi usada a fé. Está entendendo o que eu quero dizer? Tudo é necessário que se use a fé. Tudo é necessário atitude de fé. Eu quero crescer, mas eu não oro, buscando de Deus, me aproximando de Deus. Senhor, espera aí. Sabe onde foi dada essa revelação aqui? Sabe onde foi dada essa revelação? Dos 7 anos de vacas gordas, dos 7 anos de vacas magras, a José? Sabe aonde foi dado? Sabe onde ele estava ou não? Aonde? No cárcere. Ele estava isolado. E ali Deus falou com ele. Ali Deus deu uma revelação que não deu a ninguém. Sabe onde Deus se revelou a Moisés a primeira vez? Sabe aonde? No deserto. Não foi no palácio. Foi no deserto. Ali Deus se revelou a ele. Então nós precisamos muitas vezes de deserto, nós precisamos de cárcere, porque às vezes nós estamos tão corrido, nós não paramos para realmente Deus falar conosco, para entender o que Deus quer falar, para entender o que Deus quer trabalhar, para dar a direção que Ele precisa dar. Pode prestar atenção que a pessoa vai numa correria, e Deus quer revelar, Deus que tem um propósito maior, e às vezes a pessoa
Então é importante que a gente entenda, que pare, tenha momentos com Deus, isolamento, para falar com Deus, buscar visão, buscar revelação, buscar discernimento, fortalecimento, crescimento. Porque senão o que acontece quando a pessoa não entende isso, quando não está em comunhão com Deus, quando chega o fundo de poço, morreu o sonho. Está vivendo um momento de escravo, morreu o sonho. Foi injustiçado, morreu o sonho, acabou. E não é isso que Deus tem. Quem está entendendo, por favor? Aproveite, cresça. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas contribuem. O que eu posso fazer para crescer? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para evoluir? Cada situação que acontece, se você se abate, se você se entristece. Um dia eu disse assim para o Marcelo, vai chegar o tempo, Marcelo, que você vai escolher quem você vai querer. Hoje você precisa pegar qualquer um, mas vai chegar o tempo que você vai escolher. Você vai escolher quem você vai querer trabalhar, qual empresa que você vai querer auxiliar. Vai chegar esse tempo, vai chegar o tempo, é você perseverar. E chega o tempo, não fica de braço cruzado, estou crescendo, estou buscando, desenvolvendo. E chega o tempo, porque Deus vem num processo trabalhando. Nós precisamos só, espera aí, eu não vou ficar de braço cruzado, vou dar condições a Deus, eu vou me preparar para as grandes oportunidades que Deus tem para mim, para o propósito que Ele tem na minha vida. Passa, por favor. José respondeu 50:19. José, porém, respondeu, quando ele se tornou abaixo de Faraó o homem mais poderoso, e que os seus irmãos vieram para comprar comida com ele, seus irmãos falaram assim, quando descobriram que José não estava morto, quando descobriram que José era o governador do Egito, eles pensaram, estamos mortos, ele vai acabar conosco. Ele disse assim, diga comigo, não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Diga comigo, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. O que eu mandei você repetir? Todas as coisas cooperam para o meu, todas as coisas contribuem para o meu. Vocês bem que planejaram o mal, mas Deus, vocês bem que pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Tinha um propósito. Diga comigo, colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Tinha um propósito, grave isso, tinha um propósito. O propósito não era simplesmente, você vai ser o governador, você vai ter um testemunho lindo, maravilhoso. Tinha um propósito. Era para abençoar o povo de Deus, era para ajudar vidas, era para abençoar pessoas, tinha um propósito. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los, diga comigo, com bondade. Será que você faria isso? Ou você é vingativo? Ou você retalha? Você é capaz de tratar com bondade, abençoar aqueles que te fizeram mal? Ou falaram o que você não gostaria de ter ouvido? Ou fizeram aquilo que você não gostaria de ter recebido? Você vê como é que nós temos que ser maiores por dentro do que por fora? Ser muito maiores por dentro. E às vezes tem pessoas que Deus não pode fazer por causa disso. Porque tem gente que já está pensando assim, quando eu estiver lá, vai me pagar caro. Esse não é o propósito. Tem que pagar caro, né? Quando você estiver lá, seja Cristo.
ou um cristão, um pequeno Cristo. Seja do bem, não do mal. Né? Nós já falamos isso e ainda foi falado no workshop, né? Tem gente que tem a visão do dinheiro como algo bom, tem gente que tem a visão do dinheiro como algo extremamente ruim. E, na verdade, primeiro, o dinheiro, a Bíblia diz que por tudo responde. Se por tudo responde, ele é bom. Agora, o dinheiro é só um potencializador de caráter. Quem é ruim vai ficar mais ruim, quem é bom vai ficar melhor. É verdade ou não é? Quem é ruim vai ficar pior. E quem é bom será ainda melhor. Porque ele já é bom, só vai potencializar aquilo que ele é. E se ele é ruim, vai potencializar o que ele é. José era bom e potencializou a sua bondade, porque ele pôde tratar bem e fazer bem a quem lhe fez mal. Isso é uma coisa fácil? Não. Precisa de fé para fazer isso? Sim. Mas vale a pena, porque Deus busca esses. Amém, pessoal? Amém. Passa, por favor. Jeremias 1, 17, 19, levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo que eu ordenar. Não tenha medo deles. Diga comigo, não tenha medo deles. Ora, eu vou repetir, mais uma vez, o ponto que nós temos falado tanto sobre o medo. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Eu vou fazer com que você pareça medroso, um covarde diante deles. Jeremias, pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão, diga comigo, contra você. Eles lutarão contra você, não quer dizer que você não vai ter luta. Você vai ter luta. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Eles vão lutar. É como nós sempre falamos, nós nunca ouvimos ou foi nos dito que nós não teríamos mais lutas. É necessário que haja luta, porque se não há luta, não há vitória. É verdade ou não é? E se não há luta, também não há crescimento, porque cada luta você cresce um pouco mais, você se fortalece um pouco mais. Pois estou com você e o protegerei. Eu, diga comigo, o Senhor, falei. Diga aí, eu creio. Precisamos da mentalidade, diga comigo, antifrágil. O que é uma coisa antifrágil? O que é uma coisa frágil? Uma coisa fraca. Fraca, quebra fácil. Se te faz fácil. E a mentalidade, eu estou falando de mentalidade. Mentalidade antifrágil. Uma mentalidade que não é frágil, que não é fraca. Porque quando uma pessoa é fraca, é porque a mente dela é fraca. Quando uma pessoa é forte, porque a mente dela é forte. Seus pensamentos são fortes. Ela é capaz de combater, ela tem resistência, resiliência. Passa. O antifrágil cria a consciência da existência de fatores externos e inesperados. E encara com naturalidade e com visão benéfica, sempre buscando aprender e aperfeiçoar. Espera aí, o antifrágil cria consciência da existência de fatores externos. Tem coisas que eu não tenho como controlar, tem coisas que eu estou sujeito. Estou. E aí, quando acontecer, o que eu faço? Poder de ação e de reação. O problema não são os problemas, o problema é como nós reagimos aos problemas. Como nós lidamos? Que atitude vamos ter? O problema é quando chega um problema e você diz assim, ai meu Deus, de novo. Ou você diz assim, isso não é um problema para mim, eu vou resolver. De uma forma ou de outra eu vou resolver, Deus é comigo.
Como nós falamos a semana passada toda, o problema é o seguinte: todo mundo diz que vive por fé e que crê na Bíblia, mas quando chega uma situação, quando chega uma dificuldade, não é capaz de se recorrer à palavra e já começar a combater, fazer declarações e dizer, diga comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o que eu declaro que não vai me faltar? Tudo aquilo que eu tenho medo, que eu tenho tido a preocupação, que o diabo tentou sussurrar na minha mente, que vai faltar. Não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar recurso, não vai me faltar trabalho, não vai me faltar condições, não vai me faltar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga comigo, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quer dizer, ele prepara um banquete na presença dos inimigos. Não que você queira, mas Deus prepara. Todo mundo olha e fala, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu com a vida dessa pessoa? Porque promessa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me pela vereda da justiça. Passa, por favor. Diga comigo, crescer na crise. Resiliência é fundamental. Perseverança independente das dificuldades. Vou repetir. Crescer na crise. Resiliência, diga comigo, resiliência é fundamental. Perseverança independente. Porque se a cada dificuldade você para, sai do lugar. Se a cada desafio você para, se a cada situação que acontece você se entrega, seu sonho morreu. Por isso que nós temos que realmente desenvolver isso. Resiliência, resistência, que é o que nós falamos outro dia, trazendo aqui a consistência. Tem que ser consistente. Consistente, o que é algo consistente? É algo firme. Consistente. Espírito, diga comigo, estável. Que não muda, não balança, não oscila. Espírito estável. E continuista. Continuista, porque se a cada dificuldade você não continua, você não sai do lugar. Essa é a famosa frase que nós sempre falamos. A diferença que existe entre nós é muito pequena. Nós fomos criados pelo mesmo Criador, nós somos feitos dos mesmos componentes, pelo mesmo Criador, e o que nos diferencia? As nossas atitudes. Porque um age de uma forma, outro age de outra. Um na dificuldade, persevera, outro desiste. Um desenvolve resiliência, o outro enfraquece. Um tem a mentalidade antifrágil e o outro extremamente frágil. Não sabe lidar com a maior parte. Olha o que eu vou ler agora. Isaac venceu na pior crise, ou seja, o Senhor disse assim para Isaac, não desça ao Egito, fica na terra que eu vou te mostrar e semeia nela. Ele ficou e semeou. Ele semeou, ele colheu naquele ano 100 vezes mais. Quando ele colheu, despertou a inveja dos filisteus. A inveja dos filisteus fez com que os filisteus começassem a entulhar os poços dele. Entulhou o primeiro poço. Porque se entulharmos os poços, ele não vai prosperar. Então, primeiro poço, Ezequiel, poço da contenda. Ele foi e cavou outro. Foram lá, brigaram por causa daquele poço, entulhou aquele poço. Sitna, poço da ira. Ele foi e cavou outro. Berseba, ou Seba, lugar de alargamento, prosperidade. Aí, os servos continuaram, foram e cavaram outro poço, que foi chamado lugar da promessa. Aí eu quero repetir isso mais uma vez. Se ele tivesse parado no primeiro poço, no poço da contenda, será que tinha chegado no lugar da prosperidade? Será que tinha chegado no lugar da promessa? Se ele tivesse no lugar no poço da ira,
no poço do ódio, se ele tivesse parado ali, chega, o Senhor mandou ficar aqui, agora entulhado meu poço, não vou fazer mais nada, e não tivesse ido cavar outro, ele nunca teria chegado ao poço da prosperidade, porque ele mesmo diz, agora que nós prosperaremos nessa terra, e depois mais tarde no poço da promessa. Está entendendo o que eu quero dizer? Venceu na pior crise, havia fome na terra, só que por fé, porque ele teve a fé de semear como Deus mandou, fica e semeia, ele ficou e semeou, e ele colheu 100 vezes mais, em um ano, e depois nos anos seguintes foi enriquecendo cada vez mais. Passa, por favor. Saber quais são as suas fraquezas é começar a fortalecê-las. Por exemplo, diga comigo, não lida bem com críticas. Olha, querido, se você não lida bem com críticas, então, quer minha receita? Quer minha receita? Fez uma observação, criticou, está fora das minhas redes sociais. Bispo, sabe o que falaram? Não me interessa, não quero saber. Eu estou o tempo todo protegendo meu emocional, não quero gastar energia com coisas que não me acrescentam. Como nós falamos ontem, sabe por quê? Golias, Davi disseram para Davi assim, o irmão dele chega e diz assim, o que você está fazendo aqui, moleque? Eu sei da tua intenção, seu presunçoso, você é um presunçoso. O rei vira para ele e fala assim, você não consegue, você não pode. Todo mundo diz que ele não pode. O gigante o amaldiçoa e diz, eu vou cortar a tua cabeça. Ele só se focou em uma coisa. Ele pegou 5 pedras e ele se preocupou só com uma coisa, em enfrentar o Golias e lançar aquela pedra na direção certa. Se ele tivesse pegado aquelas 5 pedras e tivesse tacado pedra para tudo quanto é lado, e não focado no que era o alvo, no que era o objetivo dele, ele nunca teria mudado de vida. Qual é o teu Golias? Qual é o teu Golias? Porque às vezes você vai tirar pedra em quem não resolve o teu problema. Às vezes você vai bater boca com que só gastar energia e tempo com coisas que não vai te levar para lugar nenhum. Quando na verdade você tem que se preparar e atirar a sua pedra no lugar certo, no seu Golias, aquilo que vai fazer com que esse problema caia por chão, você corta a cabeça dele, você é honrado, você é recompensado, você vai para um outro nível na tua vida. Não ficar tirando pedra para tudo quanto é lado, escutando o que estão falando. Se ele tivesse ouvido o irmão dele e parado para poder bater boca, discutir com o irmão dele, brigar com o irmão dele, ele não tinha saído do lugar. Se ele tivesse escutado o que o rei estava falando, que ele não podia, que ele não tinha condições, ele também não tinha saído do lugar. Se ele tivesse escutado o que o próprio Golias tinha falado, ele não tinha saído do lugar. Mas ele se preocupou com uma coisa. Ele disse, você vem contra mim com espada, com escudo e lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo, diga comigo, hoje mesmo, ele declarou, ele falou antes, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e lançou a pedra dele, lançou e Deus conduziu a pedra onde precisava entrar. Sabe, espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Pega a tua pedra e atira no lugar certo, pega a tua pedra e acerta o teu Golias. Tem coisas que não são o seu Golias. Cada um, o Golias é o problema financeiro que está enfrentando, é o problema interno que está o desgraçando, destruindo a sua própria vida, amarrando a sua própria vida. Então pega a tua pedra e vai acertar o Golias que está te empatando, que está te amarrando, que está impedindo de você viver uma vida extraordinária. Se ele derrotasse Golias, ele seria recompensado, ele sairia dali um homem rico, ele seria honrado, os pais seriam abençoados, seriam isentos de impostos, porque quem derrotasse Golias seria isento de impostos, ele e a família, e receberia a mão da filha do rei em casamento. Então ele tinha que focar só numa coisa, não adiantava os outros ficar falando, atirando, criticando, dizendo que ele não podia, ele só precisava de uma coisa, atirar a pedra dele, vencer o Golias, que a partir do momento que ele vencesse o Golias, acabou. A história dele mudava, a partir daquele momento ele seria conhecido, nacionalmente e internacionalmente. Foi o que aconteceu. Amém?
Qual é o teu Golias? Qual é o teu Golias? E vai preparado. Tinha 5 pedras na mão. Se eu errasse uma, tinha mais 4. Qual é o teu Golias? Foca nele. Põe força nele. Porque se você vencer, você muda de vida. Se você cortar a cabeça dele, você muda de vida. Muda ou não muda? Muda de vida. Qual é o seu gigante? Tem pessoas que falam, já até sabem, esse é um gigante para mim. Essa situação é um gigante para mim. Então, é esse gigante que você precisa vencer. É ele que você precisa derrubar. A crítica é um problema que você tem, você não sabe lidar com crítica. Precisa trabalhar isso. Para de ouvir, para de escutar. As pessoas que te criticam contribuiu alguma coisa igual quando me criticam. Eu sempre digo assim, você contribuiu alguma coisa para que eu chegasse até aqui? Não. Então, querido, não tem peso nenhum para mim. Porque quando eu estava no fundo do poço, você não estava lá. Quando eu precisei de cesta básica, você não me deu. Quando eu estava desesperado, chorando, porque não tinha onde morar, você não foi lá me estender as suas mãos. Eu tive que usar minha fé. Eu tive que buscar Deus. Então, o que você fala, você não contribui em nada para que eu chegasse até aqui. Então não tem peso, não tem relevância. Às vezes as pessoas dão um peso demais a palavras, a críticas de pessoas que não contribuíram em absolutamente nada para que você chegasse onde você chegou. É verdade ou não é? E merece atenção? Talvez mereça atenção uma pessoa que vai fazer uma crítica a você, mas uma pessoa contribuiu, mas uma crítica no sentido de falar com você e, olha, posso fazer uma observação? Isso não é legal. Ou faz assim que vai ser melhor. Não é verdade? Então eu vou parar para ouvir. Você é uma pessoa importante para mim. Você contribuiu para que eu chegasse até aqui. Então você tem peso. Vamos fortalecer esta área, enfrentando e se portando de forma diferente das outras vezes. Diferente das outras vezes que foi. Porque tem pessoa que quando é criticada ela desanima. Tem pessoas que quando é criticada ela pensa em sair do trabalho, pensa em pedir as contas. Já cansei de ver isso. Quando ela bate uma meta e alguém faz uma crítica, ela desanima. Está certo, está errado isso. Pode passar. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão. Atos 18, 9 e 10. Não tenha medo, continue a falar e não se cale. Pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Pense uma coisa comigo, vai acontecer comigo o que Deus permitir que aconteça. O que Deus não permitir não vai acontecer. Você tem que colocar isso dentro de você, vai acontecer com você o que Deus permitir. Se Deus permitiu, porque Deus sabe que você pode vencer. Você é de Deus? Diga, eu sou de Deus. Vai acontecer o que Deus permitiu, o que Deus não permitir não vai acontecer. Portanto, vistam, diga comigo, Efésios 6, 13 e 18. Diga comigo, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o inimigo no tempo do mal. Resistir, não ceder. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé firmes. Assim, mantenha sua posição. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, diga comigo, levantem o escudo da fé. Só tem uma maneira de você se proteger, com a sua fé. E como você se protege com a sua fé? Como eu acabei de dizer, de citar, quando se levanta uma situação, que declaração você faz?
É o famoso, por que, Senhor? Ou, todas as coisas cooperam para o meu bem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000, mas eu não serei atingido. Somente com meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Nenhum mal me acontecerá, nem praga alguma chegará à minha casa, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Amém? Está aí. Você combate, você usa a palavra. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. É um direcionamento completo do que você deve fazer. Permaneçam atentos e sejam, diga comigo, persistentes em suas orações por todo o povo santo. Passa, por favor. Responda para ter a noção se você é frágil ou antifrágil. Você busca sempre um cenário perfeito, sem riscos? Ou, como falamos a semana passada, está tropeçando em terreno seguro? Tranquilo para agir ou age no inesperado? Vou repetir, você busca sempre cenário perfeito e sem riscos, tranquilo para agir ou age no inesperado? Você age independente se o momento é estável ou instável? Lembre-se, nunca se esqueça, né, que quem olha para o vento nunca semeia. E também não colhe. Porque está sempre esperando a hora certa. Sempre esperando o momento certo. E nós precisamos saber que mentalidade nós temos. Outro dia alguém disse uma frase, eu não sei se... para não comprometer ninguém, tá? Eu ia falar uma coisa aqui, pode ser que eu comprometa. Mas alguém disse assim para mim, mais ou menos assim, não vou lembrar agora. E não quero nem perguntar para ela, para não... Como é a frase que ela disse, gente? Não vou lembrar, mas é mais ou menos assim. A pessoa, ela quer viver uma vida confortável, uma vida miserável confortável, do que realmente sair do desconforto e enfrentar coisas novas. Mas não era bem isso. Eu, na hora que ela falou isso, que disse isso para alguém, eu falei assim, poxa, que frase forte, muito forte, porque às vezes tem pessoas que ele prefere uma vida realmente medíocre, né, e se conforma com essa vida medíocre, do que realmente o desconforto de ter que enfrentar coisas, encarar coisas, o inesperado, o instável, mas eu tenho poder de ação, de reação, eu vou lutar, eu vou buscar em Deus, eu vou pagar o preço que tiver que pagar, mas eu não vou viver nessa condição. É isso. Que aí vem aquela frase que nós sempre falamos, tudo gera dor, o crescimento traz dor, não crescer também traz dor, o fracasso traz dor, a derrota também traz dor. Qual dor você quer passar? Qual? Nenhuma, bispo. O caos te assusta e paralisa ou te motiva a enfrentar? Mentalidade. Que mentalidade você tem? Antifrágil ou frágil? Você foge da tempestade ou vai ao encontro da tempestade e repreende a tempestade? Porque não quer dizer que, mas Jesus entrou no barco, não quer dizer que tempestade não virá. Há momentos que você vai ter que usar a fé.
e vai repreender. Nos seus projetos, você precisa ter tudo sob controle ou sabe agir diante do imprevisível? Nós precisamos estar preparados. Nós não temos controle sobre tudo. Situação se levanta, vamos, poder de ação e de reação. Como disse, o problema não são os problemas, é como reagimos aos problemas. Não podemos perder o poder de ação e de reação. Passa. Eu, Tiago, escravo de Deus, esse Tiago é irmão de Jesus, tá? E do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, repita comigo, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, diga comigo, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Quando a sua fé é provada. Quando a sua fé é provada. Então considere motivo de grande alegria. E é necessário que ela cresça. A perseverança tem que crescer. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como, diga comigo, aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Quem duvida, quem não crê, para onde o vento sopra. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, diga comigo, e é instável em tudo que faz. Mente dividida e instável, lembra do espírito estável? É instável em tudo que faz. Isso é um treinamento que a gente faz. É um treinamento o tempo todo. Peraí, aquilo que eu não vou ser mais uma pessoa inconstante, com um espírito estável, oscilante. Cada momento eu estou de uma forma. Não, vou trabalhar isso, vou buscar minha libertação, vou vigiar. Não, vou ser uma pessoa perseverante. O que eu começar, eu não vou parar mais. Não paro, porque é o famoso parou. Se quiser chegar a algum lugar, vai ter que recomeçar. Então é melhor nunca parar. Essa é a verdade. Estão aqui comigo, gente? Vocês estão com a cara de assustado? Por quê? A palavra está sendo edificante ou opressora? Edificante, mas vocês estão com a cara de assustado, que eu estou até preocupado aqui. Vamos lá, estou terminando. Feliz é aquele que suporta com paciência, diga comigo, provações e tentações. Sabe qual a diferença delas ou não? Sabe qual a diferença delas? Não. Provação pode vir de Deus, tentação só do diabo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Às vezes a pessoa é tentada pelos seus próprios desejos e pelo diabo. A provação, ela pode vir de Deus, mas a tentação não. A tentação é do diabo. É o tentador. Mas feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando nos tornamos um antifrágil, significa adotar um pensamento, diga comigo, uma visão de vida que reverte as crises em nosso favor. Pensa nisso, por favor. Quando nos tornamos um antifrágil, significa adotar um pensamento, uma visão de vida que reverte as crises em nosso favor. Essa situação, isso aí só vai contribuir para o meu crescimento. Essa eu não passo nunca mais, porque agora eu estou tomando essa medida. Por essa eu não passo mais.
Entendeu? Você se considera frágil ou antifrágil? Pensa aí com você e responda para você. Como você lida com as pressões? E seja sincero, diga aí para você mesmo. Não, eu tenho sido frágil, mas eu vou trabalhar isso. Eu vou trabalhar. Uma pessoa resiliente tem grande capacidade de receber, diga comigo, pancadas, sofrer fracassos e continuar lutando com a mesma energia de quando ela começou. Independente das pancadas, independente das situações, ela continua da mesma forma. Tem resiliência. Amém? Referências, por favor. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela traz. Quando você não abre mão da sua confiança, você vai ser recompensado. Vocês precisam, diga comigo, perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, lê lá, por favor. Primeiro fazemos a vontade de Deus, depois recebemos o que Ele prometeu. Primeiro fazemos a vontade de Deus, depois recebemos o que Ele prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará. Diga comigo, mas o justo viverá pela fé, e se ele afastar ou recuar, porém, não me agradarei dele. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que recua, mas daquele que vai para cima. Sério isso, não é? Deus não tem prazer naquele que retrocede, o meu justo, tem muitos que dizem justo, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar ou recuar, pode ler que está outra tradução aí, vai estar recuar, porém não me agradarei dele. Termina? Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Repita comigo, 2 Coríntios 4:8, estou terminando. Diga comigo, de todos os lados somos pressionados por aflições. Diga, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Por isso, nunca desistimos. Diga comigo, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Olha que coisa linda, olha como é forte isso. Passa, por favor. Pois estas aflições, diga comigo, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Essas pequenas aflições, pequenas, ela vai produzir momentânea, pequena e momentânea, ela vai produzir para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e dura para sempre. O que vem de Deus não é passageiro, o que vem de Deus vem e se estabelece. Amém? Fique em pé, por favor. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Esse é o Espírito que Deus quer em você. Feche os seus olhos, por favor. Resiliência. Antifrágil. Uma mentalidade antifrágil.
combater todo tipo de pensamento. Para mim é mais difícil. Para mim as coisas são mais complicadas. É difícil. Eu não consigo. Eu não posso. Não, isso é mentalidade antifrágil. É frágil. Essa é a mentalidade que não te leva a vencer nenhuma crise, nem a crise, muito menos a crise. Não vence interna e nem externa. Nem é as internas, nem as externas. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade forte. Uma mentalidade forte, com uma fé forte, perseverante, consistente, resiliência, confiar em Deus, na sua palavra. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Toda essa situação, todo o processo que eu tenho passado é para o meu crescimento, e eu vou crescer. Deus está me preparando para me levar para um outro nível. Essas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para mim algo glorioso. Leve e momentânea. Diga comigo, leve e momentânea. Não pense você que o que você está passando é grande. É leve e é momentâneo. Se é momentâneo, é porque é passageiro, está passando. Mas vai produzir para você um peso de glória extraordinário. Um peso de glória excelente na tua vida. Que quando você olhar para trás, você vai dizer assim: como passou, como valeu a pena passar pelas angústias que eu passei. Quando valeu a pena passar por todas as batalhas que eu passei. Porque Deus estava trabalhando para produzir essa glória na minha vida. Para me trazer essa vida gloriosa, para trazer essa mentalidade extraordinária que eu tenho hoje, que eu cresci, eu avancei, a minha mente mudou, eu cresci. Seja um José. Não deixa o diabo matar seus sonhos. Fundo de poço não matou o sonho dele. Ser vendido como escravo e se tornar um escravo não matou o sonho dele. Ser injustiçado e ser lançado no cárcere não matou o sonho dele. Mas pouco tempo depois ele estava governando o mundo. Celeiro do mundo. Não receba como uma palavra, porque aqui não tem nada de motivacional, tá? Se eu não estiver alimentando a sua fé, se você não estiver entendendo nada, sai do mesmo jeito, não vai mudar absolutamente nada. Nada muda. Nós estamos trabalhando com o espírito da fé. Porque é a fé que vai te levar onde você jamais imaginou. A fé que vai dar condições a Deus de realizar na sua vida. É como falamos ontem, pela fé. Pela fé, tudo é pela fé. É pela fé que você vai chegar lá, é pela fé que você vai conquistar, é pela fé que você vai crescer, é pela fé que você vai morar onde você jamais imaginou ou tem imaginado, é pela fé que você vai andar naquele carro, é pela fé que você vai ter aquela conta bancária, é pela fé que você vai se tornar grande, um empresário de sucesso, é pela fé que você vai dar grandes testemunhos, é pela fé, é pela fé, é pela fé que você se levanta e luta. É pela fé que você se levanta para reagir. É pela fé que você diz: não, eu não aceito, eu sei o que Deus tem para mim. Essa pequena e momentânea tribulação vai passar. Nem provação, nem tentação vai me vencer. É pela fé. É pela fé que você declara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu só estou começando. Diabo, você não vai matar o meu sonho. Diabo, você não vai matar o meu sonho. Nem os seus enviados vão matar meus sonhos. Porque os sonhos que Deus colocou dentro de mim vão se materializar. Diga isso aí no seu lugar. Diga: ninguém vai matar meus sonhos. O diabo não vai matar meus sonhos. Pessoas enviadas pelo diabo não vão matar meus sonhos. Ninguém vai matar meus sonhos. Porque os sonhos que Deus tem, os sonhos que Deus colocou dentro de mim, eu vou viver todos. Todos eles. Fala sem medo, fala com ousadia, fala sentindo,
fala saindo do teu coração. Fala: diabo, você não vai matar meus sonhos, nem os seus enviados vão matar meus sonhos. Os sonhos que Deus tem colocado dentro de mim, eu vou viver cada um deles, eu vou vê-los materializados. Porque os sonhos que Deus coloca dentro de nós, Ele nos capacita para vivê-los, para alcançá-los, para viver uma vida gloriosa, extraordinária. Então diga sem medo, diga com ousadia, esqueça quem está do teu lado e diga: todos os meus sonhos serão materializados, tudo que Deus tem colocado dentro de mim vai acontecer. Fundo de poço não vai matar meus sonhos, não, escravidão não vai matar meus sonhos, injustiça não vai matar meus sonhos. Em nome do Senhor Jesus, é resiliência. Eu tomo posse do Espírito, eu tomo posse da mentalidade antifrágil, eu tomo posse dessa mentalidade resiliente. Em nome do Senhor Jesus, eu creio nas minhas vitórias, eu vou viver tudo que Deus tem colocado dentro de mim. Diga tudo que você vai viver, aonde você vai chegar, aonde Deus vai te colocar, o sucesso que você vai viver, a vida gloriosa que você vai viver. Declare isso, diga, em nome do Senhor Jesus, eu vou atingir as maiores posições, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar. Deus vai me colocar nos lugares mais altos, Deus vai me capacitar, ainda que eu não seja capacitado, Deus vai me capacitar, Deus vai me capacitar, Deus vai me capacitar para fazer coisas extraordinárias, coisas surpreendentes, sobrenaturais. Deus vai me capacitar. Diabo, você não vai matar meus sonhos, os teus enviados não vão matar meus sonhos, os meus sonhos não morrem. Todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas contribuem para o meu bem, todas as coisas, e eu vou viver a materialização, eu vou crescer, e cada situação tem contribuído para o meu crescimento, e eu vou crescer, eu vou avançar de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Receba esse Espírito, receba esse Espírito. Como você reage ao que acontece no mundo espiritual, como você reage internamente, é como você reage no mundo espiritual. Então que o mundo espiritual saiba que você está se levantando, que você está reagindo, que você está se colocando em posição de luta, de guerra. Revestivos de toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura. Diga: eu tomo posse de toda a armadura, eu me revisto de toda a armadura de Deus. E não adianta, a vitória é minha, eu vou vencer, eu vou prevalecer. Esse Golias não pode te vencer, viu? Esse Golias não pode te vencer, não pode. Você vai vencer, Deus te capacita para vencer, independente do que seja. Agora se levanta, atira sua pedra na direção certa, atira sua pedra na direção certa, atira sua pedra no Golias e ninguém mais, porque é ele que você precisa vencer. Em nome de Jesus. Deus vai, pode crer nisso. Deus vai, Deus faz do pequeno grande, Deus levanta do pó o pobre, põe assentado em meio aos príncipes. Ele fez isso com José, Ele vai fazer com você. Ele exalta o necessitado e dá lugar de honra ao necessitado. Ele vai fazer com você, creia nisso. Aleluia. Toma posse das tuas vitórias, toma posse da mudança da tua vida. Se Deus é por você, diga isso. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim, a vitória é minha. Ninguém pode me parar, ninguém pode impedir o meu crescimento, as minhas vitórias. Ninguém pode me impedir de chegar aonde Deus tem colocado dentro de mim. Ninguém. Em nome de Jesus.